A palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20, fala sobre os 10 mandamentos. A palavra do Senhor logo no início fala assim: Então falou Deus todas estas palavras dizendo. Então aqui a palavra nos mostra claramente que é o próprio Deus falando comigo e você. No versículo 16 e 17, a palavra do Senhor fala assim para mim e você neste momento: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Bendito é o nome do Senhor. Então, esse é um dos mandamentos, né? Um dos mandamentos, né? Que Deus nos deixou para que a gente viesse obedecer, né? Para que a gente viesse o quê? Estar em comunhão com Ele, para a gente ter sempre a certeza que vai passar a eternidade com Ele lá no céu. Nós precisamos obedecer os mandamentos. E hoje nós estamos meditando no 16 e no 17, que é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo e nem cobiçar aquilo que não é teu, né? Não cobiçar aquilo que é do teu próximo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirá falso testemunho contra o teu próximo é falar algo, né? Que a pessoa não fez, né? Testemunhar uma mentira, testemunhar algo, né? Falando que aquela pessoa fez aquilo sem ter feito. Bendito é o nome do Senhor. Então, eu lendo aqui, meditando, eu me lembrei da história de Nabote. Nabote tinha uma vinha, e essa vinha era próxima à casa do rei Acabe. E o rei Acabe pediu a Nabote para trocar a vinha dele por outra, ou então que ele vendesse, ele falasse o valor que ele pagava. Mas Nabote tinha essa vinha como herança dos seus pais, e ele disse para o rei Acabe que ele não venderia e nem trocava. Então o rei Acabe foi para sua casa triste, e ali não quis comer, e a sua esposa Jezabel perguntou por que ele estava triste daquele jeito. E ele disse que é porque ele tinha falado com Acabe, ou ele tinha falado com Nabote, que queria comprar a vinha dele, e Nabote não quis vender. E ela disse: você governa o reino de Israel, né? E você não pode ficar assim. Não fique sem comer. Não se preocupe, que você vai ter sim a vinha de Nabote. E nisso ela escreveu uma carta, né? A palavra do Senhor nos mostra claramente aqui no 2 Reis. 2 Reis, na verdade não é 2 Reis, é 1 Reis, capítulo 21, né? Começando no versículo 7. Começando no versículo 7 ao 15, você vai ler aí, você vai ver, porque se ler vai tomar muito tempo, o vídeo vai sair muito grande. Então, aqui a palavra fala, do 7 ao 15, fala claramente que ela escreve uma carta, né, para os nobres, para os anciões, e ela pede para que eles venham jejuar e que eles chame Nabote, e ali coloque Nabote sentado no meio de todos os anciões, todos os nobres, todo o povo. E ali ela consegue 2 testemunhas falsas, né? Filho de Belial. E ali essas 2 testemunhas falsas testemunha contra Nabote. Essas testemunhas falsas falam, né? Para os anciões, para os nobres, para todos aqueles que estão ali reunidos, né? Fala que Nabote blasfema contra Deus e contra o rei.
E ali ela faz tudo isso, né, para que Nabote viesse a ser o que? Apedrejado. E nisso acontece que Nabote é apedrejado e morre. E ela vai até o seu esposo, né? Jezabel vai até seu esposo. Acabe fala para Acabe: Nabote está morto e agora tome posse da vinha de Nabote. Você vê o que é o ser humano, né? Quando tem um coração ruim, quando é mau. Jezabel era uma mulher mau e ela inventou tudo isso para que viesse ter, né, aquela vinha para o seu esposo, algo que não era dela. Então você vê que a palavra do Senhor nos mostra claramente que a gente nunca deve ser uma falsa testemunha, né? Testemunhar contra o nosso próximo e algo que, né, que não é certo, algo que não é verdade, que nós sabemos muito bem que a palavra nos mostra que foi algo preparado contra Nabote pela própria Jezabel. Então, Nabote sofreu, né, foi morto por algo que ele não tinha feito de errado. Ele não tinha feito nada de errado. Ele simplesmente só não queria vender o que era dele. Quantas das pessoas hoje existem no mundo querendo comprar o que é seu, sendo que você não botou placa? Um exemplo. Quantas das vezes tem alguém que deseja o que é seu, sendo que você conquistou com o seu suor? Né? Até hoje é assim. Né? Deseja o que é seu e simplesmente quer aquilo, quer tomar posse daquilo de qualquer forma. Infelizmente, tem pessoas que até ora para Deus tocar no seu coração, para você vender aquilo que é teu. E sendo que, na verdade, às vezes as pessoas nem querem vender aquilo. Então, assim, isso não é de Deus. Não é de Deus, porque a própria palavra fala claramente para mim e você neste momento que a gente nunca deve cobiçar a casa do seu próximo, né? Não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo. A mesma coisa é questão de, né, de ficar cobiçando, desejando a esposa do próximo, né? A mulher também desejando o esposo, né, do seu próximo. Isso é pecado, isso é errado, não é de Deus. Desejar aquilo que não é teu, desejar aquilo que é de uma outra pessoa, cobiçar. A própria palavra do Senhor fala que é um dos pecados que leva o homem ao inferno. É ser falsa testemunha, né? Testemunhar contra o teu próximo, ser falsa testemunha contra o teu próximo e também desejar aquilo que não é teu, cobiçar aquilo que não é teu. Então, que a gente venha tomar muito cuidado com isso, porque a palavra do Senhor fala que o final de Jezabel foi muito triste, porque além de Jezabel ter feito tudo isso, ela também, nós sabemos, né? Eu creio que a maioria que vai ouvir esse vídeo sabe que Jezabel mandou também matar os profetas de Deus, né? Ela servia aos deuses e ela não suportava os profetas de Deus. Ela não aceitava a palavra de Deus, ela tinha muita raiva e nisso ela mandou matar os profetas de Deus e nisso nós sabemos que nosso Deus ele é justo, mas Deus também é justiça. E a morte de Jezabel foi muito triste, né? A morte de Jezabel foi muito triste, foi horrível. Ela foi jogada, né, da janela abaixo. E nisso, quando foram pegar o corpo dela, né? Demoraram um tempo ali para poder pegar o corpo dela, ela já morta ali. E quando foram pegar o corpo dela, a palavra do Senhor fala, 2 Reis capítulo 9, versículo do 30 ao 37, fala que quando chegaram lá para pegar o corpo dela, diz que os cachorros já tinham comido, né, o corpo dela. Só tava só os pés e as palmas das mãos. O restante do corpo, os cachorros, os cão, tinham comido. Então, tudo por permissão do Senhor, tudo por permissão de Deus, porque ela era muito ruim. E Acabe também não teve um fim muito bom, porque Acabe, por ser desobediente à palavra, ele foi morto ali no momento, né, de batalha, sendo que não era para ele ir, né, e ele foi,
Deus usou até profetas para falar para ele não ir, mas ele, como era desobediente à palavra de Deus, ele foi, e lá mesmo ele foi morto com a flechada. Então, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, vale a pena a gente ser obediente à palavra de Deus, amém? Vale a pena a gente ouvir e se esforçar a obedecer, porque todas as pessoas que não obedecem, infelizmente, o final é muito triste. E uma situação também que aconteceu, que nós sabemos que se trata também de falso testemunho, foi quando colocaram Jesus, né, e Barrabás junto, e ali os fariseus, os seus senhores, os publicanos, né, os traidores, começaram a soprar ali no ouvido, né, da multidão, para dizer assim: quando perguntarem crucifica Barrabás ou Jesus, você diz crucifica Jesus. Nós sabemos, amados, que Deus, por amor à humanidade, deu seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer ali no nosso lugar, para que todo que nele crê não viesse a perecer, mas ter vida eterna. Não é isso? Está escrito em João 3,16. Que Deus, por amor à humanidade, deu seu único Filho, Jesus, para que todo que nele crê não viesse a perecer, mas viesse a ter vida eterna. Então, Jesus veio, né, ao mundo, pregou as boas novas, né? Pregou as boas novas, fez muitos milagres, muitas maravilhas, né? Ressuscitou mortos, curou vários enfermos, expulsou demônios, fez coisa extraordinária. E se doou ali para que a gente viesse ser livre da escravidão do pecado. Tudo que aconteceu era para que realmente acontecesse. Mas algo que nos chama muita atenção é que a palavra de Deus nos mostra que a forma que aconteceu, né? Nos mostra a forma que aconteceu. Que Jesus, por se declarar que ele era rei dos reis, os reis daquela época tinham medo de Jesus tomar o lugar deles. Então, o motivo que eles fizeram de tudo para Jesus morrer, né, para Jesus ser crucificado, eles tinham na mente deles assim, que se Jesus não morresse, Jesus poderia tomar o lugar dele. Então, eles tinham que fazer um jeito, uma forma de Jesus ser crucificado, Jesus ser morto, para que não viesse prejudicar eles. Aí, então, o que eles fez? Começou a soprar, né, nos ouvidos das pessoas, daquela multidão de pessoas, para que quando perguntasse quem eles queriam que crucificasse, se era Barrabás ou se era Jesus, ele dizer que era Jesus. Nessa época aqui, era de costume pegar um malfeitor, né, um dos presos, e crucificar. Então, eles aproveitaram, né, a ocasião, aproveitaram aquele momento para colocar Jesus junto ali com Barrabás, e ali eles, né, fez de tudo para que a multidão dissesse que era para crucificar Jesus. Nós sabemos que Jesus é justo, Jesus é bom, Jesus é santo, né? Não tinha feito nada contra ninguém, mas eles queriam acusar Jesus como um malfeitor para que Jesus viesse a ser crucificado, entende? Mas ele sabia que Jesus não era malfeitor. Na verdade, ele sabia que o malfeitor era Barrabás. Mas por que aqueles homens, aquelas autoridades, estavam fazendo de tudo para que a multidão gritasse, crucifica Jesus, né? Sendo falso testemunho, para que eles viessem se livrar de Jesus, entende? Mas não sabendo eles que Jesus já veio realmente para ser morto no nosso lugar. Não sabendo os traidores, né, que Jesus já tinha vindo, né? Jesus já sabia que ele ia ser crucificado.
tudo aquilo que tinha que acontecer para que eu e você viesse ser livre da escravidão do pecado. Entende? Para que eu e você viesse ser livre da condenação da morte eterna. Então, é por isso que vale a pena eu e você ter conhecimento da palavra de Deus e se esforçar a obedecer, porque quando a gente acredita na mensagem do Evangelho, Deus, ele nos liberta, ele nos restaura, ele nos cura, nos dá a certeza da vida eterna. Bendito é o nome do Senhor. Então, vale a pena eu obedecer, vale a pena você obedecer as escrituras sagradas, entende? Eu sei que ali a multidão gritou, né, que era para crucificar Jesus, e nisso Jesus foi crucificado e morreu ali na cruz, de braços abertos, mas sendo que tudo isso era para se cumprir, porque através do sangue de Jesus, eu e você somos purificados dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Amém? Então, que eu e você não venha, né, ser falsa testemunha. Eu e você não venha não ser falsa testemunha contra o nosso próximo e que eu e você não venha cobiçar aquilo que não é nosso. Amém? Que Deus continue te dando vitória naquilo que você precisa e necessita, em nome de Jesus. Amém? Se você tiver alguma dúvida, né, pode perguntar, deixe seu comentário, né, e compartilhe esta palavra com outras pessoas, em nome de Jesus.